Olá, boa noite para você que nos acompanha aí pelo canal da TV Ibotirama. Eu, Tainá Guanais, hoje aqui com a doutora Brisa Lopes. Brisa, quanto tempo, né? Caminhamos juntas aí de escola e tudo. E que alegria ver agora você como médica, pós-graduada em endocrinologia. E vamos começar entendendo um pouquinho o que é esse segmento, o que faz, porque às vezes a gente fala muito, né, na especialização, o que trabalho específico, e é interessante falar um pouco sobre isso para a gente começar falando melhor. Primeiro, seja bem-vinda. Boa noite, Tainá. Boa noite a todos que nos acompanham na TV Ibotirama Web. Para mim, é uma grande satisfação estar aqui, a convite de Dimas Júnior, né, que a gente já vem conversando já tem um tempo, e graças a Deus hoje deu certo. E com uma pessoa tão iluminada que nem você, que a gente se conhece desde a infância, né, estudamos no mesmo colégio. E é isso. Vamos falar sobre saúde, que é o mais importante, sim, né? E transmitir informação, porque a informação salva vidas. É verdade. E falar em informações salva vidas e nesse papel seu mesmo, desse cuidado, porque eu tenho te acompanhado, tenho visto seu trabalho, os programas que você tem criado, estou achando maravilhoso. E onde a nossa realidade hoje é um índice de obesidade altíssimo, né? Eu vi numa palestra sua mais cedo, qual foi a porcentagem que você deu que está... Em 2022, foram 6,7 milhões de brasileiros estimados com obesidade. E por que nós estamos chegando nessa situação? Olha, eu acredito que a desinformação, né, muitas vezes o paciente ele não entende o quanto a obesidade é uma doença. Existem muitos estigmas envolvidos, muitos tabus. As pessoas têm vergonha muitas vezes da condição. Tem medo de procurar ajuda, receio, até de começar a praticar alguma atividade física. Existem estudos que mostram que o obeso, ele tem uma resistência muitas vezes de iniciar uma prática de atividade física e ir a uma academia por vergonha, muitas vezes por preconceito, né, que a sociedade impõe. E é esse o objetivo de nós, como médicos, transmitirmos a necessidade desse paciente procurar ajuda, né? A obesidade é fator de risco para mais de 13 tipos de cânceres, é fator de risco para hipertensão, diabetes mellitus, ABC, infarto. Então, na medida que o paciente ele entende que essa condição precisa de tratamento médico, que é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? Não tem uma cura, né? Existe um tratamento, um acompanhamento. E aí, a partir daí, ele começa, assim, a se inteirar e pegar para si também essa responsabilidade de querer buscar mais saúde, né? De sair da condição de obeso. E nós temos que conscientizar a população a nível de obesidade do que você disse, é doença, né? É preciso um tratamento. Então a gente fica, é uma questão de estética, tá com vaidade, tá com dinheiro, porque a gente escuta muito achando, mas não, é uma questão de saúde, e saúde é primordial. E a gente vê o excesso de uso de celular, o cansaço mental que tem causado na vida dessas pessoas, refletindo aí no físico delas. Excelente você falar da parte mental. Hoje eu tenho cerca de 300 pacientes ao mesmo tempo em acompanhamento comigo, né? Só de obesidade. Tenho pacientes de mais de 13 cidades hoje da região oeste. Graças a Deus a gente tem conseguido mudar a qualidade de vida das pessoas. E a saúde mental está entrelaçada com a obesidade diretamente. Por quê? O que se percebe? Que grande parte dos obesos ou dos pacientes em condição de sobrepeso, eles descontam muitas vezes as emoções na comida. Então ele acaba ingerindo um grande volume, né, de alimentos, uma grande quantidade de calorias ao longo do dia, não por estar com fome, mas por estar ansioso, por estar triste. Então, nos protocolos que a gente utiliza de tratamento, né, existem medicações que são ansiolíticas, medicações que agem a nível mental, para que esse paciente consiga canalizar de forma correta as suas emoções e não desconte nos alimentos. E essa é uma realidade que a gente encontra bastante. Eu também recebo muita gente nesse perfil de que não tentam, porque já desistiram, já tentaram outras vezes, talvez de forma errada, talvez de formas tortas, né? Criando seus próprios métodos, não deu certo e depois teve aí aquele famoso efeito rebote, que, né, dobra ali a questão do peso e aí desestimula bastante. É importante saber também que nessa questão emocional,
quando a pessoa ela está em uma sobrecarga emocional de muita responsabilidade e posições de lideranças, elas precisam observar como o corpo também vai falando, essa necessidade de ser forte, essa necessidade de ter que sustentar, ela desconta na alimentação. Então é importante analisar os fatores que estão levando essa pessoa ao ganho de peso e não ter vergonha de buscar ajuda, de buscar o tratamento ideal. Se muitas vezes não deu certo em outros tratamentos, né, de tentativas de regimes loucos, de regimes que a gente baixa na internet, de experiência de um amigo que deu certo, por quê? Cada paciente é único, não é isso? Você vai avaliar. Inclusive, eu atendi um paciente, ele falando da importância de exames que são necessários ser feitos antes, que já fazem contigo, né? Isso por realidade de cada paciente, usando o histórico dele, entendendo o histórico, aí faz essas baterias de exames para poder fazer o tratamento correto? Existe, na verdade, um atendimento de enxergar o paciente como um todo. Então, eu tenho essa característica, eu tenho esse cuidado. Em que sentido? Inicialmente, a gente realiza uma consulta, né? Nessa consulta é realizada uma anamnese, que, para quem não sabe, a anamnese é a entrevista inicial, a conversa que nós temos com o paciente, no qual a gente tenta entender as condições, o que levou ele para aquela situação de obesidade. Diante disso, a gente traça um plano terapêutico, uma forma de medicar esse paciente, baseado também em mudanças nos hábitos de vida, que é essencial. Então, alimentação, atividade física. E, como você falou, existe uma individualidade. Cada paciente é único. De forma que quando a gente consegue enxergar quais são os fatores que levam para aquele paciente para a condição de obeso, para ele ser obeso, a gente consegue tratar ele e focar nos principais pontos. Então, tem algumas pacientes minhas que falam assim, doutora, depois que eu comecei o tratamento com a senhora e comecei a ter resultados, tem gente que pergunta o que eu estou fazendo uso, né? Qual a receita que você está usando? E, na verdade, não adianta muito você tentar utilizar as mesmas medicações, porque aquele medicamento, aquele protocolo foi criado para aquele paciente específico, de acordo com as dificuldades dele, os fatores que levam ele a ser obeso. Faz sentido. E com relação aos exames que você citou, a gente faz o exame físico, né, que é o inicial, que a gente vê se o paciente tem algum sintoma relacionado ao aumento da tireoide, que me faz pensar que ele pode ter um aumento da glândula. Eu vejo a circunferência abdominal do paciente, se ele tem critério para síndrome metabólica, se o paciente tem edema em membros inferiores. Então, eu faço uma investigação e analiso esse paciente do ponto de vista do exame clínico, que é anamnese e exame físico. Os exames de laboratório são exames complementares, como o próprio nome diz. Então, depois de fazer essa consulta inicial, eu solicito os exames para tentar investigar se você está obeso por uma causa metabólica, por alguma disfunção hormonal. Então, tem pessoas que estão obesas, que estão com sobrepeso, porque estão com déficit de vitamina, ou porque estão com déficit de hormônio, e não sabem. Então, por anos, tentam emagrecer, fazem atividade física, fazem dieta, até por conta própria, e não conseguem ter resultados efetivos. Tá aí a explicação de por que com fulano deu certo, né? Isso. E que comigo não. Cada paciente é único, cada realidade precisa ser avaliada. Mas eu também vi um programa seu aí, como é que faz para participar desse programa? Tá aberto, vão vir novos por aí. É um programa de um desafio, não é isso? Como é que tá sendo esse desafio? O desafio, na verdade, foi uma iniciativa, eu sempre tive vontade de fazer isso, que é, de certa forma, transmitir as orientações, os cuidados que eu passo para os pacientes no consultório para outras pessoas que gostam do meu trabalho, né, que confiam. E aí, inicialmente, a gente faz a abertura no Instagram e durante determinado período de tempo eu dou orientações de mudanças nos hábitos de vida, que levem esse paciente a ter perda de peso, né, a emagrecer. E nós vamos já para a terceira edição. Foi algo que começou e deu certo, graças a Deus. No último desafio, nós tivemos mais de 22 quilos perdidos entre os participantes.
Então é algo que realmente revoluciona. E é muito legal, Tainã, porque elas acabam participando em conjunto, então uma incentiva a outra. Então esse é o diferencial, você não busca o emagrecimento sozinha. Saber que não está sozinha naquela luta. Você saber que não está sozinha. E é importante também se orgulhar do processo. Né? A gente foca muito no resultado, mas, poxa, o progresso, aquilo que está, cada quilo ou até cada perdido, centímetros ali, a pessoa precisa se orgulhar, não precisa, ainda falta muito, mas é comemorar, né? Cada progresso daquela tentativa, não desistir e se orgulhar realmente do caminho. Até porque, quando a gente fala em mudança alimentar, em saúde, nesse sentido, educar até para uma saúde melhor, a gente fica, é só um período. Não, porque emagrecer até uma forma é mais difícil do que manter, né? Então é preciso manter esse ritmo. Na verdade, a perda de peso inicial, né? Ela é só o começo de uma jornada. Eu falo com as minhas pacientes assim, que é um trabalho de formiguinha, que não é algo repentino. Então, inicialmente, a gente tem uma perda ponderal mais significativa, os primeiros 3, 4 meses, depois a gente entra numa fase de platô, ou seja, o paciente ele perde menos peso, tá? E qual que é mais difícil? É você tentar manter ele motivado, saber que é um processo contínuo, que é uma doença crônica, que ele vai precisar fazer aquele acompanhamento por um bom tempo. Então, o que a gente percebe? Muitos têm pressa, e aí acabam se frustrando, porque cada corpo reage de uma forma ao tratamento instituído. Mas graças a Deus os resultados têm sido positivos e o mais importante é que a gente tem conseguido aumentar a sobrevida dessas pessoas. Mais do que estereótipo, aparência física, a gente resgata a autoestima, a forma de você se enxergar melhor e de ter mais saúde e disposição para fazer essas atividades do dia a dia. E olha que quando a gente olha essa questão, ela parece não ter importância, mas quando há autoestima para a questão da mudança, do progresso, tudo muda. Né? A pessoa consegue conviver melhor, tem mais alegria no trabalho, em tudo. Então, quando ela está insatisfeita, seja uma questão paralela, é só o corpo, né? Talvez nem pese a questão da saúde, que é importante, mas a forma como ela desanima ali, insatisfação do seu corpo, vai a forma que ela vai levar para tudo mais que ela faz. Eu costumo dizer que a autoestima é tudo na nossa vida, né? Quando a gente se ama e a gente se enxerga de forma positiva, tudo flui. Então a gente consegue se desenvolver melhor no trabalho, nos estudos. A autoestima é o que a gente tem de mais valioso porque é o autocuidado, o amor próprio. E muitos dos obesos que me procuram, eles chegam cabisbaixos, desanimados. Então eu já tive paciente que chegou para mim e falou bem assim, olha, você é minha última esperança. Se você não conseguir resolver o meu problema, eu já vou partir para a cirurgia bariátrica. Então, assim, eu entendo que é um processo e é um tratamento feito em conjunto. Eu sempre falo para eles, é como se fosse uma equipe. Eu entrego a minha parte, porém eu preciso da contrapartida. Claro. Eu preciso que eles também fiquem compenetrados com o processo e se mantenham motivados e sem ansiedade, porque pode ser que seja mais longo do que o colega foi. Porque ela tem essa também, muitas vezes, essa mania de se comparar. Minha vizinha também fez o tratamento, mas perdeu mais peso em menos tempo. Então eu sempre falo, calma, cada um é de um jeito. Mas no geral, eu tenho conseguido desenvolver um bom trabalho e melhorado de forma significativa mesmo esses pacientes, intervindo, me preocupando. Eu de verdade, eu gosto muito do que eu faço. Eu me empenho assim em cada caso como se fosse único. E eu acho que por isso tem dado certo. Graças a Deus. Maravilha. Eu sei que sua agenda está lotada para esse mês, mas você está atendendo aonde? Na região? Eu tenho um atendimento mensal aqui em Botirama, né? Graças a Deus já é segundo mês consecutivo que a gente fecha a agenda, que a gente não tem mais vagas. 2 semanas antes de chegar o atendimento, a gente não consegue mais agendar nenhum paciente. E eu faço atendimentos em Barreiras, né? Tenho um consultório lá, resido em Barreiras, já tem mais de 2 anos. E aqui eu faço atendimento uma vez ao mês. E os pacientes de várias cidades, eles acabam agendando e a gente tem conseguido atender a demanda. Eu atendo na Clínica do Sorriso, né, que fica ali próximo à Igreja Matriz Católica, isso, bem na esquina. E
Quem quiser também acompanhar meu trabalho, né, no É Instagram. importante conhecer lá, Isso. você posta que a agenda tá aberta também, né? Isso. Que tem vaga. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é doutora.brisalopes. Quem quiser acompanhar, seguir, eu gosto de transmitir bastante informação a respeito de saúde, qualidade de vida e transmitir conhecimento médico numa linguagem que vocês possam entender, né? E que é o mais importante, que não adianta de nada você dar as orientações se a gente não tem o retorno por parte do público, por parte dos pacientes. Maravilha. Brisa, que bom te encontrar. Hoje a gente teve mais tempo junto, muito bom te ver seu progresso, ver seu crescimento. Eu te conheço desde a escola e assim, eu sei que onde você investe, você vai com qualidade, você dá a vida nisso aí, então com certeza não seria diferente na sua profissão, que sempre foi um sonho, né? Então sempre foi intensa, sempre quis liderar, foi na escola, foi na vida e agora fui muito ativa. sempre muito ativa. Então, que prazer te ver, obrigada por todo meu aqui, viu? Agradeço a vocês, né, pela oportunidade, pelo espaço, parabenizo pela iniciativa. Ibotirama necessita de canais de comunicação sérios que entreguem conteúdo de qualidade. E quero convidar você que esteja assistindo agora ao vivo a ter uma mudança efetiva na sua vida. Se você decidiu que 2024 seria o seu ano, que você iria correr em busca da sua melhor versão, esse é o momento, não deixe para depois. Comece a fazer pequenas mudanças, uma atividade física mais leve, como uma caminhada de 30 minutos ao dia. Troque alimentos industrializados por alimentos in natura, né? Descasque mais e desembrulhe menos. Retire o refrigerante, diminua a bebida alcoólica, o uso do cigarro. Enfim, são medidas básicas, mas que podem melhorar sua qualidade de vida. Outra coisa também que é muito importante é a questão do sono. Então, nos cursos que eu já realizei na pós-graduação, sempre foi bem enfatizada a questão da qualidade do sono. Então, as pessoas estão dormindo cada vez menos, porque ficam muito tempo em tela. Então, deu 9 horas da noite, 8h30, é importante deixar de mexer no celular para que você possa ter um sono com qualidade. É recomendado dormir pelo menos 8 horas por noite. Aumentar o consumo de água, né? Também é muito importante a ingesta de água. Então, são medidas que, em conjunto, elas podem melhorar a sua saúde, fazer com que você viva mais e melhor. Que maravilha. Obrigada aí ao canal da TV Ibotirama. Você que nos acompanha, ficou esse recado maravilhoso. Apenas comece, faça a sua parte, se orgulhe do progresso. E com certeza a única coisa que não podemos fazer por você é a sua parte, né? É importante. Verdade. Então, não adianta você buscar a cirurgia se você não fizer a sua parte no depois. Então, a sua parte é fundamental no processo. Decida, arrisque, invista em você e com certeza os resultados serão maravilhosos. Brisa, mais uma vez, muito obrigada. Dimas Júnior, obrigada ao canal TV Ibotirama. Nós nos encontramos aí na próxima Live Saúde. Pode finalizar aí. Grande abraço a vocês, tenham todos uma excelente noite. Nos encontramos por aí, seja no consultório, seja no Instagram. Estou à disposição para melhorar a qualidade de vida de vocês e seguimos juntos, sempre em busca da nossa melhor versão. Um abraço.